Falar sobre o significado das palavras diabo, demônio, satanás, capiroto, capeta. Poderia trazer outros aqui, mas vamos ficar com esses 5 tipos aí de palavras que, na realidade, se você for analisar, dão ou ensejam a uma mesma entidade ou pessoa ou nome, ou seja, são sinônimos de um nome que vem a ser o adversário, o inimigo de Deus. E cabe destacar aqui que muitas vezes pessoas não sabem nem do que se trata e ficam falando esses nomes. Inclusive pregadores, pregam um monte, mas não entendem de bolufas. Os ímpios nem se falam, né? Eles de fato apenas acham que estão provocando, intisicando com os cristãos, mas na realidade eles estão fazendo coisas para si próprios. E bem como aqueles que se dizem católicos, que gostam de provocar os evangélicos, dizendo que eles são ignorantes, até principalmente aqueles que são adeptos do não existe, do padre já falecido Quevedo, também tome muito cuidado com isso. Bom, sem delongas, vamos à definição de cada uma dessas palavras. Satanás, vem do hebraico, quer dizer adversário. Também pode ser chamado de acusador. Lembramos que em Apocalipse fala que o acusador estava entre eles e foi tirado. O acusador, Satanás, foi diante de Deus dedurar Jó, né? Dar uma de dedo duro, dizer, ó, Jó tá bem a beça porque você só dá bem, Deus. Tu não dás outras coisas ruins para ele, por isso que ele te serve. Então tira tudo para ver se ele não vai ser um amaldiçoador de ti. Deus provou justamente o contrário, dando um tapa bem dado de luva de pelícano mesmo. Diabo, vem de diabolos, e quer dizer enganador. Também pode significar aquele que tenta ou visa dividir, ou divisor também. Então, mais uma palavra dada ao inimigo de Deus, divisor, enganador. Jesus mesmo disse, né, para os fariseus, vós têm por pai o diabo, que é o pai da mentira, que é homicida desde o princípio. Então está muito claro aí. E demônio, falava até mesmo no Velho Testamento, em associação ao peludo, coisa cabeluda, tinhosa, terrível e tal. Demônio quer dizer, nós poderíamos colocar assim, entidades inferiores, ou os servos do grande Lúcifer, né? Ou outrora assim chamado, né? Até porque a palavra Lúcifer quer dizer portador de luz, e Satanás, tá? São abaixo. E pode significar inimigo, pode significar adversário, mas está ligado exatamente a tudo que é falado, que eu acabei de falar aqui, referente ao inimigo. Caluniador, inimigo, enfim, faz o que o Pai manda, né? O seu Senhor manda. Essa é a grande realidade. Até porque nós não temos exatamente uma definição precisa, né? A não ser essa de ser o cabeludo, que era interpretado, e é com coisa ruim na realidade. E a questão também do diabo, que eu acabei esquecendo, na Grécia nós tínhamos a expressão daimon, que possivelmente veio de diabo. E esse daimon, por exemplo, Sócrates, era assim chamado, que ele tinha esse daimon. Estava ligado à questão da sabedoria, do intelecto diferente dos cidadãos atenienses. E isso não necessariamente quer dizer o demônio, apenas uma sabedoria, uma espécie de sagacidade. Mas claro que a gente sabe que pode ter sido influência do maligno, porque a Bíblia diz que ele, para enganar, se transfigura em anjo de luz, ele é o mestre dos disfarces, né? E por que não poderia dar uma sabedoria ou trabalhar com a sabedoria para ser contra Deus? Claro que nós sabemos que a sabedoria provém dos céus, no entanto, a da terra, desse mundo, é animal e que pode, obviamente, influenciar o homem, o inimigo influenciar o homem para ser contra Deus, não crer e disseminar assim, ou propagar o seu evangelho maldito, ok? A palavra capeta, ela é da junção de capa e de eta, que é o diminutivo, e quer dizer pequena capa, porque antigamente, por conta dos desenhos, por conta das representações de Satanás em pinturas e tal,
ele vinha com uma capa. Então associa a imagem do inimigo. Capeta é por conta dele ter ou usar essa pequena capa, ok? E capiroto vem de uma gíria brasileira, claro, quer dizer demônio, quer dizer Satanás, mas que pode ter vindo da origem etimológica da Espanha, capirote, que quer dizer um pequeno capuz, associando também a capa, tá? Então é isso que significa as palavras, tá? E aí muitos vão pensar, meu Deus do céu, né? É terrível e tal. Não é tão terrível assim, né? É claro que essas palavras podem ser interpretadas de uma maneira literal, de uma maneira simbólica e também, obviamente, da própria existência da entidade. Na Bíblia a gente sabe que a entidade, vamos colocar assim como entidade ou pessoa maligna, perversa, existe. Não é aquilo que o senhor Quevedo dizia, não existe, não existe. Existe sim, porque se existe Deus, existe o inimigo. Se existe o bem, existe o mal. É o que a Bíblia fala, então ela está mentindo. E o próprio Jesus combateu isso. Aí muitos querem associar a questão de ser simbolismo, não ser real. Não, era real, Jesus expulsava os demônios, fazia os exorcismos de modo real. Não era nada fictício. Eu estava caminhando há pouco com um sujeito disse, isso é coisa do capeta. Não sei se ele estava querendo me provocar, talvez veja aqui meus vídeos, né? Ou estava falando lá, mas falou bem alto assim, alguma coisa ele quis dizer, né, para chamar a atenção. Aí o camarada, ele não sabe nem o que se trata a palavra, fica falando. E a fim de zombar, obviamente. Eu me recordo de pessoas frequentadoras de missa, católicas, tá? É claro que são católicos novos, porque os católicos mais idosos são bem mais respeitosos, são mais fiéis à palavra e Deus há de ter misericórdia deles. Eu estou falando dos novos aí, da minha idade, por aí. Que são um bando de hipócrita, que nem é bom para estar em missa, tinha que estar em casa. É um bando de hipócrita. Diante do padre são os santinhos lá, os perfeitinhos, diante da congregação ali da igreja e tal. Né? Mas na rua são mais perversos que aquele que nem frequenta a igreja. E aí os camaradas, isso eu me recordo no início da minha faculdade, eles sabiam que eu tinha uma pegada do evangelho, mas não sabiam que eu estava fora de denominação cristã. Porque eu saí em 2009 e eu ingressei em faculdade em 2011, 2 anos após. Tem uma festa aqui referente a festas juninas, até porque o nome da cidade é o Padroeiro e tal. E tem alguém já deve conhecer, né, um tipo de uma bebida chamada capeta. E aí estava bem próximo dessa festa, eles começaram a dizer, é o capeta, vamos tirar o capeta, vamos tomar o capeta, e não sei o que, não sei o que. O interessante é o seguinte, eles zombam dos evangélicos, né? Como se a Igreja Católica não fizesse o exorcismo. Como se a Igreja Católica não criasse tudo isso que já está aí, que os evangélicos ou protestantes fazem. Né? Porque o protestantismo é filho do catolicismo, querendo ou não. Claro, com algumas mudanças, alterações por Martinho Lutero, mas em síntese, boa parte é a mesma coisa. Inclusive, na Igreja Luterana, que é do Martinho Lutero, você vê quase tudo igual à Igreja Católica. Inclusive, o camarada que está lá pregando, ele é chamado de sacerdote, inclusive utiliza uma espécie de batina. É só você procurar as igrejas luteranas, inclusive tem vela, eles acendem vela lá. A única coisa que mudou é eles não ser tão idólatras, até o crucifixo tem na realidade, o que não tem é imagem, só isso. O resto é quase a Igreja Católica, não muda em nada. E eles nem sabem disso, essa gente apedeuta, ignorante. E aí ficava zombando de mim. Eu não estava dando nem bola, porque a gente, quando tem a consciência do Evangelho, deixa eles falar. E na realidade eles rindo de mim, quem estava rindo deles era eu, da sua ignorância. E assim como Deus ri da ignorância desse povo, da bestialidade desse povo, da tolice, porque eles, de fato, quando estão zombando de um evangélico ou de um cristão, ou seja, de um católico ou coisa nesse sentido, e principalmente aquele que está no caminho, tentando seguir o caminho de Deus, eles estão zombando da pessoa, estão zombando do próprio Deus, porque Jesus disse, ai daqueles que tocaram um desses pequeninos, quem fazer a um desses pequeninos está fazendo a mim, seja coisas boas ou coisas más, e eles vão prestar tudo conta diante de Deus. Isso não é exagero de um religioso, é a Bíblia, não é algo pregado por uma dominação cristã, mas é a Bíblia, que esses caras se leram, já esqueceram há muito tempo, né? É lamentável, por isso que é difícil nós temos aí o respeito no Brasil.
Eu até entendo a questão de uma brincadeira, mas tem brincadeiras que são de péssimo gosto, né? São bastante complicadas e que podem trazer malefícios para as pessoas, porque eu fui educado, só para você ter uma ideia, e a minha avó era católica, católica roxa, vamos dizer assim. Depois de 70 anos que ela se converteu ao cristianismo, vamos dizer, protestante. Aí ela durou até 95 anos, então foram 20 e poucos anos. Então ela me educou o seguinte, porque quando eu nasci ela tinha quase 70 anos. E isso foi a tradição até um pouco católica. A não falar demônio, diabo dentro de casa. A não falar, não mencionar, porque ela ouvia os padres dizer que tudo aquilo que você fala atrai para si. Então, não é para falar o nome do demônio. É claro que às vezes tem um exagero, porque se você tem o poder de Cristo, você não fala no nome do diabo, você repreende o diabo, né? Você repreende. E tem uma coisa também para ser dita, que tem muitos aí que utilizam o nome de Deus para repreender o diabo, na realidade estão trazendo o diabo para si mesmo, porque o diabo é o pai da mentira, ele finge até mesmo que está sendo expulso por um pastor, por um falso profeta, para enganar todos. Porque nós sabemos pela palavra de Deus que não é qualquer um que tem poder para expulsar. E às vezes quando acontece isso para enganar, é envergonhado, como foi aquela família que tentou expulsar os demônios em nome do Deus de Paulo, né? Você deve recordar que está lá registrado em Atos dos Apóstolos. Então tudo tem que ser analisado com o seu devido cuidado, né? Para não estar aí falando besteira e tal. E eu vejo aí o tamanho da ignorância das pessoas assim, analisando realmente, por isso que o bom é aquilo que Jesus disse. As sagradas escrituras, porque é por meio delas que vós haveis de ter a salvação, são elas que de mim testificam. O povo erra por não conhecer as escrituras e o poder de Deus, por falta de sabedoria o povo é destruído, e por isso é necessário saber até a origem das palavras, porque às vezes a pessoa, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Ora, nem tudo é o diabo, nem tudo é o diabo, também tem essa reflexão, né? E o diabo é enganador, então tem que pensar nesse sentido. O diabo, expulsar o diabo também engana ao ponto de, como já disse outrora, dele se fingir que está morto, que está expulso da pessoa. Tem tudo isso. Aí você vai ouvir, por exemplo, quando faz aquelas sessões de entrevistas do diabo, você vai ouvir o diabo, que é o pai da mentira, e não vai ouvir a palavra de Deus, que é a verdade, que é Jesus Cristo. Cabe essa reflexão. E cabe a reflexão, e muitos dizem que as coisas, às vezes, que acontecem de errado é o diabo. Nem tudo é o diabo. É da nossa vez, a inimiga é a nossa carne, que a gente não crucifica. É nós mesmos, que a gente não vigia, né? E também algumas outras coisas. Por exemplo, era o diabo que estava na vida daqueles campistas que estavam fazendo o templo de Deus, uma espécie de comércio? Não era a sua própria carne, o seu desejo, a sua ganância. Claro, pode ter sido influenciado um pouquinho pelo inimigo, mas era a carne ali, literalmente. E o que Jesus fez? Chicote. Quando as coisas são da carne, e dá para discernir, é chicote. Porque senão, o que acontece? Em nome do diabo vão fazer babado. Não, eu matei em nome do diabo, eu não tenho culpa. Então não vai precisar mais de cadeia. Eu roubei por conta do diabo. Compreende isto? Que há uma certa até banalização do diabo, como se ele fosse culpado de tudo. Então todo mundo vai chegar diante de Deus e vai dar desculpa. Pega lá, eu não sabia de nada, o diabo me enganou, eu não tenho como ser perdido ou não ser salvo, porque eu não sabia, porque o diabo me enganou. Não, a Bíblia diz que ninguém ficará sem culpa. Cada um vai ter a culpa, porque Deus vai julgar cada um de acordo com a sua sapiência, o conhecimento. Deus vai perdoar o tempo sim da ignorância, né? Mas se você tem, por exemplo, a noção, inclusive pela própria lei, que matar, roubar antes de ser pecado é um delito, e se você comete, você não só cometeu um crime, um delito, como um pecado. E se não se arrepender, já era. Então tem que analisar tudo com o seu devido cuidado, e não caia aí nas armadilhas do inimigo, né? Para, de fato, às vezes você falar algumas besteiras e tal, né? E às vezes o camarada diz, culpa do diabo, culpa do capeta. Merece o quê? Se fez alguma ilicitude, chicote. Por isso que Paulo vai dizer lá aos Romanos, que aqueles que estão na justiça não devem temer a autoridade, magistrado, juiz, qualquer que for a autoridade. Mas aqueles que descumprem a lei,
eles vão receber a espada. Não vem a espada, perdão, em debalde, em vão. Ou seja, Deus é favorável dessa justiça. Justiça que o sujeito fez coisa errada, vai para a cadeia. Se ele não se arrependeu, se ele não seguiu as normas, ele pode até ser morto. Não tem problema isso aí. O que tem problema, os exageros, os extremistas, tanto por exemplo, da polícia, matar inocente ou confundi-lo, né? Mas se for para salvar alguém, e essa pessoa teve várias chances, oportunidades para se desculpar, para sair daquele delito ou não praticá-lo, e não fez, aí vem a espada, aí vem a morte, né? Ou a sanção, a cadeia e tal. E muitos ficam no exagerar, a arma não pode, matar. Ora, não pode mesmo matar, mas tem exceções à regra. Do jeito que cometeu um delito comprovado. E aí vai, claro, depender do sistema de leis de cada país, etc. Ok? Bom, já me alonguei por demais para falar de inimigo e falar outras coisas, mas é necessário. Deus abençoe, dê o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.